Bom dia, boa tarde, boa noite, Essência C. Você é amado. Você é amada. Eu sou amada. Nós somos amados. Nós somos amados. Arro. Apresenta, amiga. Estamos nesse dia maravilhoso, lindo. Uma super amiga aqui com a gente, de coração. Já tem um tempo, né, Jo? A gente já passou algumas coisas junto, vem passando. A Josi. Apresente certinho seu nome, Jo. Completo. Sou Josimara Rodrigues dos Santos, terapeuta indígena e consteladora xamânica. Muito bem, olha. Coautora de um livro. Olha. Agora trabalho com mulheres, né? Palestrante também. Então, meu propósito hoje, né? É o que? Com a minha mentoria, trazer as pessoas para o mais. Né? Trabalhar com mulheres mesmo. Claro que também tem alguns homens também. Mas o foco é mais mulheres, né? As mulheres permitem mais, né? Nesse sentido. Geralmente as mulheres são mais, eu falo assim que as mulheres se jogam mais, né? As mulheres saem mais do casulo, né? Muitas vezes elas vão à frente, né? Sim, mas tem muito homem hoje em dia que estão indo muito, né? Isso, exatamente. Até no evento que eu fiz agora tinha homens. Olha que maravilha. Porque, né, eles também pertencem, né? Pertence, lógico. E eu estava vendo esse dia que as mulheres estão tão, assim, algumas que a gente tá mais próximo, assim, que às vezes oprime o homem, daí a gente traz os homens juntos. Exatamente. Assim, né? Precisa, Não né? quer subsair sempre, né? Mas vindo junto, né? Vai mais longe. Todo mundo, quando junto, vai mais longe, né? Sim. Sozinho não vai. Grande homem, uma grande mulher. Sempre, não é? Quando tem um, tá do lado do outro ali. Eu sempre falo assim, sozinho você vai longe, mas junto você vai muito mais. Muito mais. E é um elo, né, muito mais forte, né? Quando você se junta, né, com outras pessoas, né? Aos pares, né? Eu acho que fortalece essa corrente, né? Essa conexão, esse elo. Sim. Sempre vai fortalecer, né? Sim, eu acho que não junta tanto só no caso do lado masculino, mas assim também parceria de amigas também. Exato. Né? Porque às vezes tem pessoas que querem só conseguir sozinha, assim, não que não consiga. Consegue. Né? Mais cabeça, mais projeto, então as pessoas conseguem caminhar mais, né? Exatamente. A gente faz assim, a gente fica mais forte, porque a mulher, ela traz a força, né? Então, muitas mais mulheres traz mais poder, né? Com certeza. Ô, Josi, a gente sempre se começa assim, a sua história é maravilhosa, a gente já conhece a história da Josi, é linda a história dela. A gente conhece um pouco da história, né? Não conhece tudo. Mas a gente sempre pede para você, assim, falar um pouco, assim, como foi essa trajetória, o que trouxe você, o que queimou seu coração para hoje você fazer o que você faz, ou ser terapeuta indígena. Como foi chegar até aqui? Conta pra gente. Sim. Então, o primeiro despertar de autoconhecimento que eu tive foi a filosofia espírita. Então, eu tenho, assim, porque eu sou muito expansiva, eu tenho, assim, alguns dons, né, e mediunicamente, só que eu nunca entendi o que acontecia. Na minha cabeça, eu sempre achei que todo mundo era igual, não que não somos, assim. A gente sabe que todo mundo tem essa percepção, né, todo mundo é médio, né, mais ou menos. Menos, né? Aí todos são, mas, assim, mas na minha cabeça, todo mundo era, né, Sim. eu sou de Itapeva, então, desde pequena, eu tive via as coisas, sentia coisa, mas tudo muito intensamente, né? E aquela coisa, você nunca tem ninguém para conversar, você não sabe o que acontece com você, né? Sim. Assim, eu, quando nasci cega. Então, minha percepção florou bastante. Né? E aí, quando eu estava com 6 para 7 anos, eu comecei a voltar a enxergar. Aí, treinei minha vista, né? Então, hoje em dia, eu só enxergo com a esquerda, né? Com a direita eu não enxergo. E a percepção já foi aumentando. E no decorrer disso, eu começava a perceber, sentir, hoje em dia eu sei qual é a diferença, mas eu não sabia o que era, né? E aquela coisa, assim, direcionada, o que está acontecendo comigo realmente, né? E assim, não era uma coisa simplinha, porque hoje em dia a gente fala assim, né? Já fiz bastante aula, participei muito coisa. É tudo sutil. Para mim nunca foi sutil. Nunca. Eu lembro acho que eu estava com 11, 12 anos, eu comecei a ter dor de ouvido. Né? E minha mãe estava no sofá, assim, eu deitava com dor de ouvido. Quando doía meu ouvido, chegava um ser e grudava na minha mãe. Sim. E jogava, sabe, a minha mãe assim. Então, tudo que eu trazia para o meu físico era muito espiritual. Sim. Só que assim, a gente achava que era normal, porque a gente não tinha essa consciência que acontecia, na verdade, porque não era só eu, né? Porque todos nós da minha família têm essa percepção muito aflorada. E aí foi indo. E aí, quando eu tenho 2 filhos, quando eu tive meus filhos, aí a ficha caiu, né? Caiu orelhão na minha cabeça, né? Porque daí eu percebia muita coisa, para mim era normal, mas as crianças começaram a falar umas coisas muito mais ainda. Falei, nossa, eu tô vendo isso, mas por que acontece isso? Eu falava assim, meu Deus, né? Só que para mim, como foi sempre muito natural, eu pensava assim comigo, assim, por que está acontecendo com as crianças? E aí eu comecei a ler, livro de autoconhecimento, e não achava o que estava acontecendo com eles, né? Sim. E a minha menina, mãe, eu fecho os olhos e vejo isso. Eu falava assim, e não achava, né? E aí, quando eu vim para Sorocaba, comecei a estudar filosofia espírita.
Aí eu comecei a compreender o que estava acontecendo com eles. E aí eu percebi que eu tinha isso também. Sim. Porque até então, tanto para mim era natural, quando eu estava no 4º ano de estudo, e que eu descobri que eu tinha agora, que eu era médico, eu tinha sensibilidade. Porque é tão natural para mim que, porque não era por mim, Sim. era pelos meus filhos que eu fui, né, para ajudar eles que eu... Então, é assim, aquela coisa de você andasse na rua, de perceber aquela árvore, parece que a árvore falava com você, então eu achava que isso era muito natural para todo mundo. Uhum. Então, você sentia, sabe, eu sentia muitas coisas. Então, como você crescia assim, falando só com a minha mente, né, eu tinha sempre um índio que me acompanha. Tenho, ele me acompanha. Só que como eu era desde pequena, então, para mim, eu achava que todo mundo tem um índio. E também, então, assim, e também nunca tinha parado na minha cabeça pensar assim, por que ele some, tem hora? Sabe que isso é uma coisa que você é tão natural que você não percebe que... Eu lembro que, às vezes, muitas vezes, ficava lá perto do portão da minha casa, com aquele homem lá, por que será que, né, esse índio, né, fica ali? E eu conversava com ele mentalmente, mas sabe que você não tem noção, assim, não entra na sua cabeça que você fala com a pessoa mentalmente, sabe? Sim. Era tão, assim, natural para nós, que eu achava que, sei lá, não tem que passar na minha cabeça, né? Então, assim, daí, quando eu fui estudando por causa das crianças, eu fui descobrindo. Aí eu comecei a trabalhar mais esse lado, porque eu sempre trabalhei, na verdade, né? Eu tinha muita percepção das coisas, assim, a pessoa fazia chá, a pessoa, né? Então, eu já trazia isso nato. É natural mesmo, né? Sim. Mas, assim, então, e era muito difícil, assim, porque eu achava que todo mundo era igual, né? Sim. Porque eu penso, eu até falo com muitas pessoas, né, hoje em dia, né? Que os jovens hoje estão nascendo com muita sensibilidade. E às vezes, assim, é tão natural que você não percebe que é uma coisa, não que não seja, né? Mas que é uma coisa mais além daquilo. Né? E aí entra aquela coisa, eu não sei com quem conversar, não sei o que falar. Então. E aí você sente coisas, ou puxa coisa de pessoas, você chega no ambiente, vai sentir dor, aquilo, você pensa que é você, vai no médico, e não é. Então tem muitas coisas, essas coisas de sensibilidade é uma coisa muito delicada, na verdade, né? Uhum. Então, assim, quando eu fui olhar para esse lado, eu também assustei. Nossa, mas nunca imaginei que seria uma coisa dessa, sabe? Você acaba entrando no campo do outro, você acaba pegando, assim, situações que é da outra pessoa, você acaba... É como se fosse um embaralhamento quântico, digamos assim. Sim, mas assim, é muito assim, por exemplo, assim, tô conversando com você por telefone. Uhum. Você tá falando comigo, eu já tô sentindo, entendeu? Às vezes tem pessoas que liga para mim, eu falo, já começa a passar mal, aquela hora eu falo assim, peraí, eu já te ligo. Respiro, dou uma limpeza de mim, porque tão pesada que a pessoa tá. Então, assim, porque tudo é quântico, na verdade, né? Mas antes eu não achava que era normal. Eu lembro que o processo mais difícil da minha vida foi quando eu tinha de 13 para 14, 5, né? Porque eu comecei a ter muito desdobramento. Só que daí saía do corpo, eu não sabia. Eu lembro quando teve aquela coisa com a Carandiru, né, que estava impactando muitas pessoas, né, era uma vibração. E eu não era muito de assistir televisão, essas coisas, mas a vibração do planeta, isso mexe muito comigo. Qualquer coisa que acontece de bastante, nossa, parece que um tijolo cai. A sensibilidade é muito grande, sim. né? E aí eu lembro que eu via a pessoa pendurar, mas sai da minha cabeça, por que isso está na minha cabeça, sabe, tipo assim, mas era 24 horas. Então, assim, eu lembro quando esses caminhões faz greve, nossa, para mim é terrível isso. Energeticamente, nossa, porque daí é muita energia. Eu lembro que na pandemia, que daí, com o tempo, a gente criando algumas coisas, né? Não que eu tô bem com isso, mas porque de repente, quando eu vejo, não fica bem quando tá acontecendo alguma você coisa. Você acaba desenvolvendo, digamos assim, técnicas para você se proteger. Sim. Até de sentido, né? É como um aprendizado, né? E você vai só aprender quando acontece a situação, né? Sim. Aí você vai desenvolvendo. Interessante. Porque daí eu lembro na pandemia mesmo, aquela massa, assim, espiritualmente falando, como se fosse uma massa negra, de pensamento, de medo, sabe? Era muito intenso aquilo. Aí eu pensava assim, meu Deus, né? Eu o tempo todo não vou ficar sempre escutando uma música, um louvor, alguma coisa, para não se conectar nessa energia, né? E eu atendi muitas pessoas, então as pessoas já vinham com uma energia pesada. Uma coisa importante, já vou até cortando você, porque é importante essa chave. A Ju está falando aqui, ó, a massa negra, vibração, é algo assim, pesado. Energia, falando de energia. Quando a gente sente medo, a gente sente angústia, alguma coisa assim, o que a gente faz? Olha, ela desenvolveu técnicas. Coloca um hino, coloca um louvor, coloca o que você gosta, coloca uma música. Músicas, principalmente músicas clássicas, que eleva nossa alma, né? Eu falo assim, que a música clássica, ela vai lá no fundo, tira tudo que tá de ruim lá, dá uma liberada, né? As notas musicais são angelicais. Então, assim, gente, quando sentir medo, angústia, faz isso que a Josi falou, hein? Coloca uma música legal, coloca um hino, coloca o que você gosta de ouvir. Mas músicas que elevam, músicas que tem letras, assim, que vão elevar a sua alma. Sim, por favor. Porque se for para uma energia, se for para uma música também pesada, aí você vai entrar naquela energia pesada também, porque a energia é tão sutil e tensa no mesmo tempo, que próximo de segundo você cai ou você levanta, né? Então, assim, o que funciona para você?
né? Porque daí aquela coisa, fala que igual a receita de bolo, né? Todo mundo tem receita de bolo, mas não fica igual. Exato. Né? Cada um, né? Sim, eu falo para as pessoas, porque como que eu faço para lidar com a espiritualidade? Então, a gente tem que conversar e saber bem, porque é diferente para todo mundo. Né? Igual quando eu falei que eu fui para esse lado por causa dos meus filhos, eles são diferentes de mim. Né? E eles não buscaram nada, só você. Não, de estudar, porque eu sou um pouco difícil. Então, assim, eu falei assim, você não tem que... Né? Porque eu sou um espiritualista, né? Sim. Então, eu falei para eles assim, você tem que ter consciência do que acontece com vocês. Né? Porque não é sobre mim, é sobre vocês, mesmo como vocês lidar com tudo isso, que é diferente. A sensibilidade da minha filha é uma, do meu filho é outra, e a minha é outra. Então, eles fizeram 4 anos de estudo, para saber o que acontecia com eles, para saber, né, lidar com isso. Depois, né, era só para, não chegar nem a desenvolver, era só para saber. Para né, entender como funciona, né, essa energia, né? Conhecimento. Né? Sim, porque eu acho que... Conhecimento liberta, né? Porque assim, nós temos essa coisa de muito desdobramento consciente, sabe? A gente dobra 1 ou 2 vezes, né? E assim, a gente sabe, todo mundo, quando fala sobre desdobramento, fica trabalhando no astral, tá? Tem poucas coisas nesse sentido. A gente não, eu estou aqui, de repente eu me vejo em outro lugar ao mesmo tempo, conversando com alguém. Sim. Né? Então, tem que lidar com isso. Às vezes está andando na rua, acontece isso, entendeu? Dimensões diferentes. Você nunca sabe que é realidade, que é, né, que não é, né? Sim, porque se eu não for se fortalecer com a minha espiritualidade, eu me perco, assim, nesse sentido de onde estou. Né? Porque sabe aquela coisa de fuga, sempre de querer estar no lugar que é melhor, né? Então, a gente, né, então, lidar com isso não é fácil. Né? E às vezes minha menina estava trabalhando, ela estava chorando, mãe, a mulher vai se jogar, a mulher tá... Mas lá, respira, não entra nessa faixa. A gente tem muita facilidade de entrar nessas, né? Sim. Falei para ela, então, lidar com isso, né? Não que ela saiba lidar totalmente, mas ela tem mais consciência. Quando ela vê, assim, não, eu vou dar uma... Vou desconectar, eu vou cortar isso. Saber dividir, né? Exatamente. O que é meu, É porque eu acho que por isso que as pessoas muito hoje em dia suicidam, porque às vezes não é dela. Elas estão tendo percepção. Estão pegando aqui no campo, né? E aí acha que é dela Acho e que entra isso, nessa loucura, realidade que ela exatamente. criou, né? Sim, a gente, até quando eu tento pensar assim, nossa, eles iam se matar, eu queria morrer, mas eu não queria. Eu não sei, aquele desespero, aquela coisa, né? Porque às vezes não é da pessoa, a pessoa não sabe. Né? E às vezes um pensamento negativo leva a conectar com essas pessoas já, né? Sim. A importância do conhecimento. Sempre, né? Ou conhecer você mesmo. Exatamente. Porque às vezes a pessoa... o autoconhecimento. É porque as pessoas ficam bem assim, eu leio, vai ser porque eu vou atender pessoas, vou cuidar de pessoas, mas se você não entendeu o que acontece com você, né? Eu mesmo, às vezes, né, que participo de vivência, de várias, né? Mas que eu não sou das medicinas, assim, das medicinas da floresta, eu gosto, né? Então, quando eu vou participar, assim, eu vou porque eu gosto da vivência, né? Assim, a medicina, raramente eu uso, né? Mas quando estou muito sensível, eu nem vou. Porque já é muito expandida, né? Então eu já sei, porque mesmo que eu só vou para participar sem usar a medicina, se eu estou muito expansiva, né? Eu falo assim, não, então nem vou, porque eu já estou, porque daí eu chego lá e já puxo de todo mundo, já sinto muita intensidade, né? Não precisa nem tomar nada, né? Sim. Então, quando a gente entende a gente, é mais fácil se permitir, não, hoje eu vou, hoje eu não vou, né? Eu queria muito ir, mas depois assim, não, eu estou muito sensível, se eu for lá, eu vou, né? Olha, então, olhar para a gente com respeito, porque às vezes a gente fica assim, só no automático e não olha como eu funciono, né? Qual a percepção que eu tenho, né? Porque eu posso entrar numa dor que não é minha para sair, né? Então, eu tenho que usar várias técnicas, porque daí confunde com a minha, porque dores, né? Se junta mais, né? Exato. Então, é para sair daquilo, né? É porque a gente está aqui nesse planeta Terra, né? Nessa dimensão pesada, então a gente vai acabar tendo contato com a que é mais difícil, mais duro, mais denso de trabalhar, de resolver. Então, se a gente entra nessa onda de entrar na energia negativa, ou na baixa energia, como queira chamar, né? A gente acaba piorando toda a situação, né? O que está em torno de você, de repente está ruim, mas se você deixar, piora. Sim. Vai potencializar, né? Josi, e conta um caso pra gente, assim, eu sei que tem vários casos, mas conta um caso pra gente, então assim, você foi por conta dos seus filhos, você começou a desenvolver, aí chegou na terapia integrativa do centro, você foi para as terapias. Qual foi o momento, assim? E depois disso, você conta pra gente um caso específico que você achou muito interessante, que você tratou, que marcou, tá bom? E conta essa transição do espiritismo, né, no kardecista, para terapia integrativa, terapeuta indígena, né? É indígena, não é xamã, né? Tá, não. Vamos. Vou contar por que também depois. Isso, por favor, por favor. Então, assim que eu estava falando do espiritismo, que você estudou com os seus filhos. Mas aí, quando eu entrei, que eu falei que me descobri também, porque até então não olhava para mim. Sim. Né? Tem tanta coisa, não tem ninguém para conversar. E aí eu sempre falei uma língua diferente, porque assim, eu demorei a falar. Com 14 anos eu falava igreja, eu falava igual criança. Então eu tive muita dificuldade na fala. Mas assim, normal, né? Porque assim, infância, retardada, a gente falava, né? Porque antes a gente falava assim, tem problema, uma coisa. Mas se cega, depois fala tudo enrolado, né? Então, aí quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que eu era poliglota.
quando eu comecei, eu pensei, nossa, por que eu, né? Por que fala essa língua, né? Porque eu falo estranho, na verdade, porque eu falo estranho, né? Aí eu tenho uma amiga que era de estudo também, eu falei para ela, eu acho que eu sou poliglota, né? Comecei a estudar, eu queria saber, sabe? Vai ser acendendo uma luz. Ela falou assim, mas será, né? Eu falei assim, aí eu ficava, né? Aí eu ficava falando uma língua, outra língua para ela, ela falou assim, nossa, é mesmo, porque assim, ninguém tá, não era corporação, não é nada, entendeu? Eu falei assim, nossa, por que, né? Tipo assim, eu sabia, tipo, sabe como ninguém nunca sabia? Você se autodescobrindo. Você nunca estudou, mas você sabia que você tinha uma língua que você entendia. Então eu entendo, né, na verdade, né? E aí nós começamos a falar, cada vez que eu depende do dia, da coisa, eu falava uma língua diferente. Não era sempre a mesma. Né? Que daí eu percebi que tinha 4, 5 línguas que eu falava diferente, né? E aí, só que eu não sabia que língua que era, porque até então, daí eu escolhi sempre de todo mundo, porque assim, quando a gente vem no interior, você tem medo de se expor, de coisar, né? Né? Nossa, agora eu vou falar a mais uma coisa que eu falo tudo só estranho. E aí, como tem esse índico, assim, eu comecei a se conectar mais com ele. E aí que eu fui, né, foi abrindo o campo, né? Agora poliglota mesmo, porque, né, eu trago, né, sou encarnação de uma ancestral da minha família, que é indígena, né? Por isso que porque diferente dos indígenas, né, sim, eles não aprendem a falar indígena, né, com a tribo, com o povo dele, não. Eu nasci falando, né? Então eu já trouxe isso de outra vida, né? Então também era dificuldade com a fala. Então isso me deixava meio, eu lembro que eu fiz 5 anos, eu entrava muda e saía calada da sala. Porque sabe? Porque eu não, né? Porque a língua portuguesa era estranha para você. E também todo mundo falava bonito, né? E eu, assim, ia falar tudo atropelado, né? Então, isso foi trazendo. Mas eu sempre trabalhei com cura, então eu trabalhava muito lá. Eu comecei a trabalhar, eu queria saber mais. Daí parece que, né, daí dá uma sede. no campo, né? Daí dá uma sede, você quer saber, você quer descobrir mais, quer saber. Mas quem era eu? O que acontecia comigo, né? Eu lembro que a minha amiga disse, vamos fazer um teste, né? Para você ver a sensibilidade que você tem. Né? Porque daí quando nossa, naquela semana eu fiquei louca. Eu via tudo, eu escutava tudo, não escutava pensamento, eu, sabe, não, mas chega, não precisa, já sei. Mas assim, sabe, né? Então, assim, porque às vezes, né, dá uma pirada, assim, porque, assim, às vezes eu estava descendo, aí escutando as pessoas falar, assim, mas falava na minha cabeça. Isso deve ser horrível, de uma certa forma, também, né? Você ouvir tudo de uma vez, né? Todo mundo. Imagina, sim, barulho fica na mente, né? Sim, porque é muita coisa, né? Já passa os nossos, né? A minha cabeça é uma bagunça, né? Então, eu falei assim, não, agora eu tenho que me organizar agora. Sim, mas eu tenho a facilidade que eu não sei, eu até falo que tem um botão que liga e desliga. Ai, que legal. Mas não é uma coisa que eu controlo. Você aprendeu, né, também, né? É que eu já trouxe de fora. Trouxe de lá, porque assim, não é aqui que eu aprendi. Até falo assim, que era tão engraçado, porque cada lugar que eu trabalhava é diferente. Porque daí eu estava curiosa, eu trabalhei na Casa Espírita, eu trabalhei mesmo para entender mais. Depois eu queria saber qual era a diferença da Umbanda. Fui lá, trabalhei 7 meses também, completamente diferente. Eu trabalhei numa colônia em Piedade. Também diferente. Então, cada lugar que eu trabalho era diferente. Mas quando eu partava um botão diferente de mediunicamente, ou de inspiração, não sei. Né? Eu falo, não sei como funciona, mas claro que eu tenho a consciência, porque sou espírito velho. Então, é certinho cada lugar para você trabalhar. Não é aquela coisa, até falava assim, eu, Jasmar, não sou fácil, mas eu, espírito, nossa, é tudo muito certo, é muito, sabe, aquela coisa, sabe, liga, desliga, até as pessoas perguntavam assim para mim, assim, quando eu comecei a trabalhar, assim, que eu sou, né, muito expansiva, por que você nunca passou mal na rua? Por quê? Porque geralmente as pessoas, quando vão procurar uma ajuda, as pessoas estão passando mal, eu nunca. Todo lugar que eu fui porque eu queria conhecer, eu queria saber mais o que acontecia comigo. Mas não porque eu passava mal na rua, porque daí eu não tinha nem consciência que eu era, né? Então, assim, essa autodescoberta de mim mesmo. Aí que foi me levando a isso. E aí, eu comecei a atender várias pessoas, atender pessoas gratuitamente, né? Aí todo mundo, por que você não é terapeuta? Porque você pode ir para fora, você pode fazer isso. Eu falei assim, não dá para ver, né? Não nasci para isso. E a coisa vindo cada vez mais forte, porque, né, a gente fala que tudo é um chamado, mesmo, assim, eu tenho vou fugir, não quero. Já fui lá, fiz minha parte e pronto. Até que eu falava assim, né, eu trabalhei lá 9 anos, quase 10. Todo dia que eu ia, hoje é o último dia. Hoje é o último dia. Tipo assim, fiquei 10 anos, todo dia que eu ia, hoje é o último dia. Isso porque era na segunda, quarta e sexta. Mas hoje é o último dia. Para trabalhar, tem que trabalhar, né? Porque eu não queria, mas era muito automático, assim, sabe? Né? Assim, porque que a gente, né, traz essa espiritualidade, então é automático. Quando eu vi, já estava lá, mas não falei que era o último dia, sabe aquela coisa? Então, assim, como a gente é guiado nesse sentido, né? Graças a Deus, né? Hoje em dia, mais consciente, porque assim, até chegar, a gente é um pouco mais rebelde, né? Porque a gente não quer aceitar. Sim. Assim, essa coisa de compromisso, sim, é diferente se eu vou trabalhar lá, não quero mais, saio. Agora, um compromisso espiritual é uma coisa muito grave. Né? Então, para mim, eu até tem um peso, né? Não, tem todo o peso do mundo. Eu até falo assim, eu fujo muito, assim, às vezes, ainda fujo, né? Mas eu tenho, por causa dessa responsabilidade. Porque se eu falo assim, por exemplo, eu trabalhei mesmo na colônia, era todo final de semana ir lá atendia, chegava a atender quase 30 pessoas por dia.
mas eu fazia o que todo dia aquele horário eu estava lá, todo dia aquela coisa, estava automática. Sim. O mundo podia estar caindo da minha cabeça, né? Podia, né? Mas você tava lá. Eu estava lá toda vez, eu estava nunca. Tava bem quando chega lá. Não, não, esse é o botão que eu falo, tem que ligar e desligar. Sim. Depois você pode acabar o mundo Mas agora. você não... Mas se eu vou atender uma pessoa, Não, parece acabou. que. Mas não é você que liga. Não, É um compromisso. não, eu queria muito, eu até falo assim, eu queria tanto esse botão, porque às vezes eu minha cabeça tão, eu acho que vou desligar, hoje não dá. Mesmo, dá. É um compromisso, Jô. Como é, acho que deve ser, né? Porque eu até falo que às vezes eu, assim, porque assim, às vezes eu estou em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Assim, alguém está falando, eu estou escutando, estou lendo, a sensação é essa, mas às vezes eu fico fazendo uma concentração, ai, vou perceber isso, Foco. não vai, posso ficar uma tarde ali só na meditação, não vai, eu durmo ali sentado, mas não vai, mas do nada eu estou fazendo uma coisa, eu estou lá e tocar, sabe? Eu falo que esse botão, né? Então, é natural, eu não sei dizer também, né? Eu queria saber mesmo controlar, mas ainda bem que é bom. Às vezes eu penso que é bom não ter tudo isso, porque às vezes a gente não está bem, de repente, vai numa ilha, a gente faz coisas erradas. Então, a espiritualidade acho que é perfeita, né? Exatamente, é tudo certo. Tudo eu dou graças a Deus por isso, O né? importante é você ter o conhecimento com essa Josi de hoje, né? Sim. O seu eu agora, né? Porque as informações aí do espírito, eu falo que tá no chip espiritual. Já tá aí, já vem, né, com você, né? E a gente fala assim, eu tenho medo de mim mesma, né? Então, melhor não ir além. Então, sempre ser aquela coisa, até aqui pronto, né? E aí você fez constelação familiar, você fez... Sim, porque daí eu comecei a ter esse despertar, eu estava trabalhando na conta, assim, daí todo mundo, como eu já teve que trabalhar na prática, trabalhar com apometria, trabalhava, né, constelação, fui fazer o xamanismo universal, né, porque eu pensei, eu preciso saber mais. Depois que eu saí, né, da casa, tanto trabalhando na casa espírita, como na casa de Umbanda, para saber o que acontecia, aí eu fui caminhando, porque eu estava entendendo o que acontecia comigo, mas eu vou fazer o xamanismo, porque me chamava atenção, assim, o cachimbo. Né? Eu falei assim, mas não do lado só das medicinas, mas no todo, no xamanismo. Eu vou dar uma tocadora de xamanismo. E lá eu percebi, até quando eles perguntam, o que você está buscando aqui? Eu falei assim, bem, para mim o xamanismo é novo e velho, né? Porque é tão velho dentro de mim, mas novo porque parece que eu não tenho muita noção. E ali foi muito bom também. E aí depois, automaticamente, ali um mês, já fiz a constelação xamânica. Né? Daí eu fiz a apometria, algumas coisas, mas para ter o certificado, eu já tinha. Eu lembro quando eu fiz... Você tinha prática também, né? Sim, eu já sempre trabalhava na prática, é muito natural para mim. Eu lembro quando eu fiz reiki xamânico, aí depois tem umas técnicas com água, umas coisas que a gente faz, só que eu faço isso a vida inteira. Eu lembro quando eu era pequena, passava mal, fazia, né? Benzimento. Então só que eu não tinha nome. Eu falava assim, nossa, mas tanta coisa na terapia hoje em dia, que tem até veio uma terapia nova, essa que eu estou falando de energia, eu falei assim, nossa, mas eu faço isso desde sempre, mas assim, hoje tem nome para isso. Mas eu já sabe aquela coisa que você já tem, já nasce com aquela técnica. Só relembra. Então, acho que, né, então a gente faz curso para dizer que você... Tá formada, né? Eu formei, eu fui lá e aprendi. Tem que provar, né, no papel, né? Mas assim, então já só traz muita coisa, assim, coisa natural, né? Então, assim, então esse foi o despertar. Maravilha. Aí eu pensei assim, ainda tem segurança. Gente, eu falo assim, meu Deus, eu terapeuta, não me vejo terapeuta. Já era, né? Eu pensava assim, nossa, terapeuta é uma coisa bem, né? A vida toda foi terapeuta. E eu tinha essa crença de não querer ser terapeuta. Aí eu pensava, mas todo mundo vai ver. Tudo que a gente nome, foge, né? Tem que enfrentar. Mas você não queria só o nome, porque você já era terapeuta, não queria só o título, né? Sim, eu sempre fui rebelde nesse sentido, entendeu? Desde pequena. Sempre. Aí eu peguei, daí eu falei assim, mas depois eu pensei, não, agora, né, entrou a pandemia, né, eu falei assim, não, agora para atender pessoas, assim, né, só tem online. E assim, para mim, online, assim, hoje em dia... Tá bem, assim, mas antigamente... Mas antes, quando eu estava assim, por exemplo, assim, acontecia algum fato, a pessoa ligava, Josi, está acontecendo isso, o que a pessoa tem? Aí eu já falava pelo celular. Então eu atendia online sem ser online, digamos assim. Né? Então, para mim era muito natural isso. Eu estava trabalhando no lugar, a pessoa falou assim, eu chegou uma pessoa assim, tá assim, assim, eu falei assim, é um ataque espiritual, para sair isso pronto, sabe? Então eu fazia isso sem, assim, sem dizer que eu era terapeuta, que eu trabalhava com isso, porque era natural para mim, né? E só eu que não percebia isso, entendeu? Aí eu pensei, agora acho que eu vou ser terapeuta. Mas eu pensei, por que eu tenho que quebrar essa crença? Por que eu não consigo? Porque eu queria, eu queria, mas não conseguia. Né? Eu falei assim, não, isso é uma crença. O bloqueio era esse, né? Eu falei assim, não. Se eu consigo, porque assim, eu tenho facilidade de ver o passado das pessoas, isso para mim é muito natural. Então, se eu consigo ver o passado, eu consigo ver tanta coisa que acontece aqui agora, por que eu não consigo ver a minha crença? Né? Aí eu falei assim, só que eu sou uma pessoa resistente, né? Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu preciso? Daí eu ficava vendo alguns vídeos, né, para ver qual era a minha crença, aí eu via a Elaine Orives, via várias pessoas falando assim, eu quebrei a minha crença, fui lá no Tony Robbins, paguei 30 mil, paguei 20 mil, eu falei assim, meu Deus, não tem esse dinheiro. Eu disse, mas, não, Gismar, se você consegue desdobrar para 2 lugares ao mesmo tempo, você não vai conseguir, né? Vou conseguir, eu sim. Aí eu falei assim, aí eu dormi à noite e sonhei com o Tony Robbins.
Só que ele falava lá engrezado, lá, ficava falando lá, eu não entendia nada, ele falando, e eu não entendendo, né, não falava a minha língua, né, se ele falasse pelo menos indígena, eu não ia entender, né, mas inglês não era a área. Aí eu peguei, só que eu não entendia aquele sonho, só que como eu, assim, sempre sonho, esqueço do sonho, talvez lembro uma coisa, né, e aí era de quinta para sexta, né, trabalhei, aí no sábado, a hora vinha esse sonho na minha cabeça, nossa, não sonho nada a ver, né, eu já tinha assistido aquele, não sei se é o guru dele, várias vezes, né, Sim. Daí, porque domingo, toda hora, sábado, eu estava vendo a cabeça, será que isso é um sinal, né? Porque eu sou muito difícil, assim, não sou assim, pra mim, coisa sutil. Você é cética, né? Você é cética até, né? Nada sutil, assim, pra mim, parece que né, não estou enxergando. Aí eu pensei, uma coisa, acho que é um sinal, mas depois de 2 dias, não sai da minha cabeça isso, quer dizer, uma coisa sai da minha cabeça. Depois de 2 dias era um sinal. E também era um sonho assim, nada a ver, digamos assim, né? Porque você não entendia nada, não estava entendendo, né? Aí, no domingo, peguei e falei, eu coloquei um caderno e ligava, assistia um pouquinho, escrevia, ficava, sabe? Aí era 11 horas que eu sentei para. A hora que eu 6h15, descobri minha crença. Né? Então, a minha crença era o quê? Eu sempre tive essas habilidades, né, natural. Quando eu comecei a estudar filosofia, aí você descobre que você tem mediunidade, você tem dom, você tem um monte de coisa, né? Descobri, né, que eu era poliglota, tudo, né? Porque eu nasci cega, depois voltei. Então, eu começo a descobrir tudo isso. Só que, como todas essas religiões, você cria uma crença. Né? Então, assim, como eu era muito mais expansiva do povo, né, e sentia mais, coisa mais, eu queria aquela coisa, quanto mais você tem, né, mas você tem que dar, mais débito você tem. Então, eu vi com débito, o maior débito do mundo, né, então, eu era a pessoa mais endividada do mundo. Então, eu tenho que fazer o quê? Tudo gratuito, porque eu tenho que ressarcir. É uma crença sua. Não, de tudo, não, eu queria saber, porque quando você está trabalhando com as pessoas, assim, porque as pessoas falavam assim, nossa, né, se você tem tudo isso, você deve ter matado, você deve ter feito isso, então assim, quem mais deve, né, mais tem que fazer. Quanto mais dom você tem, mais você tem que ressarcir. Aí falava que você tinha que fazer de graça. Não, ninguém falava, mas eu criava isso, porque as pessoas começam a comentar, falar assim, nossa, né, sabe que quem tem, né, gente estudando, quem tem dom, quem vem com essas coisas, porque tem que doar muito, tem que não sei o quê, tem que, né. Aí eu não falava nada, né, porque eu não sou muito de falar, porque sou um pouco, assim, meio grosseira das minhas falas, sabe, então, mas eu ficava escutando só, né, mas daí, tipo, você ficar anos escutando isso, vai criando isso, né, porque cada vez que eu falava não pra mim, uma percepção minha aumentava, entendeu, eu falava assim, pronto, agora vou no outro lugar, deixa eu chegar no outro lugar, assim, eu sou uma pessoa que não consegue ficar escondida, entendeu? Não tem como, né? Não tem como, né? Então, você não passa percebida, né? Sim. Então, aquela expansão o tempo todo as pessoas criam isso, né, que todo mundo que tem mais dom, vem porque tem que resgatar muita coisa. E a energia chega primeiro, amigo. Você chega lá no lugar, a sua energia chega explodindo. Né? Então. Sim, aí pra você ver, quando a gente traz essa habilidade, a gente tem que ajudar as pessoas, assim, né? Mas uma coisa positiva, não trazendo um negativo. Exato, né? Exatamente. Então, aí que eu falo assim, não, isso aí é uma crença. Daí, quando aí você vai estudar mais ainda. Daí, quando eu descobri que essa era a minha crença, que me bloqueava, era porque era uma crença de religião. Por causa de Deus ter bastante expansiva, de ter essa mediunidade expansiva, eu tinha que fazer tudo gratuito o tempo todo, né? Tinha que ficar ali todo ano. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu sou teimosa. Na mesma semana, fui lá, aluguei uma sala. Porque eu professor Toledo. Aluguei uma sala, falei, não tinha nem assim muito diploma ainda. Não, mas essa é uma crença, vou quebrar, porque eu sou muito... agora, e quebra enfrentando. Não, eu sou muito do já. Eu também sou assim. Eu sou muito do já, sabe? Nós aqui, né, Joy? Nós também. Você me enfrenta nossas crenças aqui. Então eu sou muito do já. Então não para pra pensar assim. Ai, peraí, mês que vem, não, na mesma semana. Conversei com uma amiga minha, a Nayara, e vamos alugar uma sala juntos, já aluguemos, sabe? Sempre do 7, tem a grama. Só do 7. Aí já, sabe? Daí, nesse sentido, como eu já tinha um curso, apometria, já tinha alguns cursos que ele faz, aí que eu fui para fazer uns mais profundos, que no caso do xamanismo, a constelação, para abrir mais daí no caso, né? Legal. Mas daí, eu mesmo quebrando crença de mim mesmo. Porque a única pessoa que me impede qualquer coisa nesse mundo sou eu mesmo. Com certeza. Então, quando eu falo assim, agora eu falo assim... E é tão bom quando tem essa consciência, né? Nossa. Sim, até falei assim, né? Refutone, graças a Deus, né? Não fui lá, mas pelo menos ele veio até mim. Ele veio até você. E quando entra o Jonas na sua vida? Na terapia? Isso é importante. Sim, não, isso é muito importante. Isso é importante. Sim, porque daí eu, mesmo como trabalhando com terapeuta, assim, ainda tem aquela coisa, porque a gente tá dando aquele espacinho, né? Aquela insegurança, aquela dificuldade de falar ainda aquela terapeuta, entendeu? Tinha ainda essa... Tava trabalhando. Aqui, né? Tava trabalhando. Não saía naturalmente. É um julgamento interno, né? Sim, eu não mereço, eu não vim pra isso, né? Essa coisa de não querer também é o compromisso, né? Que era mais forte ainda. Sim. E aí, de repente, eu comecei uma pessoa que eu trabalhava, ela fazia mentoria com o Jonas. Aí ela falou assim, Jonas... Não. Aí eu um dia comecei a olhar, ver ele, né? Só que daí eu via ele diferente do que ela falava.
Sim. sabe? Tinha outra percepção dele. E ficava olhando, assim. Daí eu falei assim, sabe uma coisa? Acho que eu vou comprar essa Mentoria. mentoria. Daí eu pensei, ah, não, né? Será que eu faço? Ah, sabe de uma coisa? Já que é para arriscar, vamos arriscar, então. Comprei a mentoria, e aí ele faz aquelas técnicas, né? Faça isso. E eu vendi a primeira mentoria. Só que eu não sabia que era mentoria. Sim. Tá aprendendo ainda. E nessa época, assim, eu estava fazendo minha transição de diarista e para terapeuta. Eu aluguei a sala, tudo, porque eu estava quebrando crença comigo mesmo, né? E aí eu estava nessa transição. E aí comprei a mentoria. E aí fiz aquela, porque sou eu, tudo que a minha medicina é a fala. Né? Eu sei, nunca foi igual, eu falei, eu entrava mudo e saía calado, mas essa é uma medicina minha que é a fala. Eu tenho essa coisa de magnetismo quando eu falo. E aí, falei lá uma história que ele mandou falar, né, fazer isso, assim, e eu vendi a mentoria, primeira mentoria minha para a pessoa lá dos Estados Unidos. Olha. E aí, só que daí, igual ele faz isso. E aí eu falei assim, o que é mentoria, né? Aí sim, daí eu estava na primeira aula lá, e aí a pessoa falou bem assim para mim, assim, daqui 15 dias a gente vai conversando sobre, né? Aí eu falei bem assim pro Jonas, né, ficava lá, eu nervosa, meu coração batendo, aquele monte de gente, advogado, médico, pessoa que tem 1000 cursos, pessoas tudo estudado, eu lá, diarista, tá virando para terapeuta, assim, e ali, todo mundo falando bonito, eu pensei, ai meu Deus, meu coração tá... Então, aí eu fiquei por último para falar. Sim. Mas daí dá mais nervoso ainda, aquela coisa, você sempre a primeira, né, mas... Aí chegou a minha vez. Aí eu falei pro Jonas assim, Jonas, eu fiz, né, a estratégia que você fez, mandou, eu vendi uma mentoria, né, uma pessoa lá nos Estados Unidos, né, e agora eu quero saber o que é isso. Aí ele falou, Já que eu vendi, né? Não, ele falou assim, sua louca, né, assim. Aí eu falei assim, o que você faz? Eu falei assim, eu faço faxina. Ele, ai, sua louca. Eu falei, mas eu tô fazendo transição, né, terapia, eu sempre trabalhei com cura, sempre, eu tenho muita prática, né, mas para dizer assim, que eu, como terapeuta, faz pouco tempo que eu estou fazendo essa transição. E aí, ele, né, fomos conversando sobre, daí ele falou bem assim para mim, assim, ele falou assim, gente, espera um pouquinho. Para tudo. Ele falou assim, Para tudo, né? Pare, né, e olha, Jesus, não estou tirando você, né, respeito mas olha, muito, eu tô até admirado com você, mas só vou, ele falou assim, gente, olha, aqui, desde que a gente está falando aqui, nós temos 4 horas dessa aula, e todo mundo querendo saber nome disso, ele aqui já montou, que não consegue, isso aqui, gente, olha essa louca, diarista, tá fazendo a transição, vendeu no Pix, né, vendendo no Pix. Internacional. Eu não sabia nem o que era, né, não tinha nem Pix, quando ela falou, manda o Pix, eu falei assim, eu perguntei pra minha filha, a minha filha que tinha, sabe? Porque eu falei assim, como eu tô vendendo agora, tô lidando com esse negócio de plataforma, né? Assim, não, manda o Pix, né? Então, pra mim era muito novidade, sabe as coisas jogadas no seu colo, assim? Sim, mas é porque tava na hora, é pra ser rápido, o mundo tá urgente, precisando de terapeuta. Sim, mas jogando no colo, mas não que eu falasse que eu ecoava em nenhum momento, eu vou de frente nesse sentido, né? E aí, quando ele falou assim, então, gente, olha o exemplo, né? Como que a pessoa dava? A gente tem que ter, hoje em dia, coragem, né? Enfrentar. Sim, né? Porque na verdade, meu coração estava, né? Mas eu estava ali. Mas tá indo. Tô com medo, mas vou com medo mesmo, né? E aí, conversando com ele, eu falei para ele, eu até falei, olha, tem assim, aquelas técnicas, faça uma semana de live, aí eu falei, olha, eu não fiz nenhuma live e não vou fazer. Né? Não vou fazer. Você falou para ele, foi rebelde desse jeito? Sempre. Como assim? Qual o nome do mentor? É Jonas o quê? Cass. Jonas Cass. Cass, com K. Eu falei assim... Só lembrar do Jonas. Eu falei assim, eu não fiz, né? Não vou fazer, né? Porque eu falo tudo enrolado, né? Porque eu vou me atrapalhar e isso vai me bloquear, porque eu me conheço, como eu estou começando a fazer as coisas agora, se eu for querer fazer tudo, eu vou me bloquear, né? Daí ele ficava assim, ó, com a boca aberta, escutando eu falar, sabe? E falava bem rápido, mais rápido ainda, porque eu tava nervosa, né? Eu sei bem que é. Fica mais prolixa, né, ainda, quando tá nervosa, né? Normal, eu também sei. Aí ele falou bem assim pra mim, assim... Ele falou assim, mas por que você fala errado? Eu falei assim, não, é porque eu sou poliglota, eu falo língua indígena, né? Então, para ele, né? Contei para ele que estava difícil, né? Português, ainda me atrapalha, muita coisa, né? Aí ele falou assim, Josi, olha para você, né? Uma pessoa que é poliglota pode errar em qualquer lugar no mundo você pode errar, né? Então, faça o que você tem que fazer. Quando você possa subir no palco, você vai falar, gente, se eu errar, me desculpe, é porque eu sou poliglota, falo língua indígena. Eu tenho mais dificuldade no português, né? Toda, né? Eu falo língua indígena, né? Então, você pode errar sempre. Então, isso me trouxe uma força de fala, entendeu? Uma liberdade para você. Né? Porque uma coisa que ele falou, ele falava bem assim, né? José, nossa, eu admiro muito você. Né? Tipo assim, nunca um homem me falou assim nesse sentido, sabe? Te admiro nesse sentido, assim, né? Eu sendo assim, simples ali, daquele jeito de falar, né? Então, isso vai trazendo uma força, né? Que a gente consegue, né? Então, a partir disso, a coisa foi fluindo bastante. Exatamente. Falava sem força, né? Porque daí eu fui me vendo que eu, né? Mais uma crença. Mas não é. O tempo todo, né? Quando eu vou lá nos eventos dele lá em Alphaville mesmo, ele já me chama pro palco, eu dou vencimento no evento dele, né?
Uma artista já. Então a gente cria essa Uma celebridade. conexão, né? Sim. E aí ele falou assim, faça um vídeo agora e fale isso. E já, né, daí já correu o vídeo para muito lugar. Então, vai trazendo assim, porque quando a gente olha, a gente, assim, que a pessoa tem dificuldade de mostrar sua sombra. Sim. Eu falo errado, eu tenho dificuldade, eu sou simples, eu sou diarista, eu estou começando, a pessoa quer mostrar uma coisa, eu já sou, né? E não é assim, porque nós somos humanos. Sim, a gente todos. erra. Não é porque eu tenho essa sensibilidade, que eu sou uma santa, sou uma luz. Não, eu sou Se nós estamos aqui, quem tem que ser trabalhado também, sim, né? Exatamente. Eu trago muito essa rebeldia muito em mim. Né? Então é uma coisa que eu também trabalhei, que é o meu instinto. Né? Então eu tinha muito esse instinto de briga, de ira, assim, mas não que eu colocava para fora, mas era dentro de mim. Explosão dentro de você, né? Mas você não podia segurar tanto, né? Você tinha que trabalhar isso, né? Sim, que até que uma hora que quase explodiu, aí eu fui olhar para isso. Né? Porque nessas horas que a gente olha, né? Sim, é na hora de mesmo de fazer, porque eu sempre falava, agora não falo muito, porque agora tem mais consciência. Eu tenho medo de mim mesmo. Né? Porque assim, como eu tive possibilidade de ver muitas coisas, então passava um filme na minha cabeça, eu falei assim, meu Deus, como será? Não teve coragem nem de matar um barato, será que tem coragem de fazer uma coisa dessa, sabe? Assim, porque eu tenho consciência, mas né, a tendência é muito mais forte. Então, eu acho que a pior luta é você com você mesmo. Exatamente. Porque hoje eu levantei cedo, hoje eu vou pra luta, a pessoa sabe que vai pra trabalhar. Gente, a luta tá dentro de você. Dentro de nós, é a pior, né? É a maior, né? É a maior. Né? E a mais importante você conseguir, tipo assim, dominar, né? É você mesmo. Né? Se dominar. Porque eu esse lembro, autocontrole, esse autodomínio, né? Eu lembro uma coisa que aconteceu comigo. Com essa pandemia, eu estava saindo do serviço, assim, um homem gritou comigo, assim, do nada, sabe? E no mesmo momento, assim, eu me vi começar a ficar grande, não, me viu enorme, assim, e eu estava na esquina, assim, e automaticamente eu me vi correndo e dei uma voadora no peito dele, joguei ele no chão e bati a cabeça na parede, mas assim, eu estava ali. Questão de segundos. Sim, foi, eu estava ali, eu comecei a chorar assim, mas de raiva, nunca senti ódio da minha vida, nem sei, sabe? E aquela coisa aí, eu grande, eu subindo, desespero, não conseguia controlar, aí eu pensava, meu Deus, eu estou envolvida. Ai, meu Deus, e tentava caminhar, se era um espírito, fiz 1000 técnicas e não funcionava. E eu falei, mas eu vi que era eu mesmo, né? Eu começava, tá tudo bem, fazia, sabe? E não conseguia. E aí, parece que demorou 1 hora para subir 3 quarteirão, e limpando lágrimas, porque assim, eu sou uma pessoa que é difícil de chorar. Me chorar, né? Daí velório é meio difícil, mas assim, né? Mas era um choro de dentro, sabe? Não sabe aquela coisa, sabe? E eu não sabia o que estava acontecendo. Daí eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas não conseguia pensar. E aí eu falava assim, tentando fazer técnica. A ira era muito grande. Assim. Mas não sei, gente, eu não sei nem quem essa pessoa está o dia de hoje. Sim. Né? E aí eu ia fazendo oração, e daí não funcionava, e eu, sabe, tentando encaminhar, porque primeiro pensei que é um espírito, mas não é, parece que é eu, mas não é, pode ser, porque eu não sou assim, né? E aí... Seus Zeus. Aí quando eu fui, onde chegou, eu limpando as lágrimas, e aquela sensação, uma hora eu fui começando a ficar mais pequena, voltando o meu tamanho, assim. Acalmando. E aí eu falei assim, deu uma hora eu respirei, sentei assim no banco do ônibus, e respirei, ai, que alívio, nossa, era só um homem, nossa, de novo, comecei a crescer. Eu sei que esse dia, eu fiquei o dia inteiro, assim, eu não conseguia assistir televisão, não conseguia ler, eu tentava focar, mas não podia pensar em nada, então eu não estava pensando em nada, porque senão eu voltava ao mesmo tamanho. Aí eu falei assim, meu Deus, por que eu tive tudo isso? Né? É uma coisa estranha, né? Aí, claro, eu perguntei a alguns grupos, a gente tem grupo de estudo, essas coisas, e todo mundo disse, não é espiritual. Eu falei, gente, mas não é espiritual, porque eu sinto que é como fosse eu. Não, é isso, cada um, mas como eu sou uma pessoa que é difícil escutar nesse sentido, né? Eu sou muito de sentir. Aí eu falei assim, não, tá acontecendo alguma coisa comigo mesmo, eu sei que é comigo. Eu sei quando é espiritual e quando não é. Não que não seja espírito, porque era meu espírito, né, encarnado. Né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a ver sobre... Eu preciso dar uma luz, né? Para bem, dar uma luz, preciso saber o que está acontecendo comigo. Aí que eu comecei a fazer... Que era a cura do instinto. Né, que a Caiara, ela, né, do Enneagrama. E eu fui fazer o Enneagrama cura do instinto. Que era o meu instinto. Muito forte o seu instinto. Meu instinto era muito forte. Preservação de vida, né? Não, de ira, meu, de guerra mesmo, né? Então, e aí, isso foi muito bom, porque eu descobri, porque às vezes, assim, eu estou em algum lugar assim, e eu, às vezes, não percebo muita coisa ao mesmo tempo, mas é uma coisa. Mas quando alguém fala alguma coisa sem tirar alguma coisa, eu não percebia antes, assim, não. Assim, mas de repente, do nada, eu começava a escutar o pensamento da pessoa. Aí eu pensava assim, eu achava que é tão legal, porque é legal escutar, mas assim, por que eu não escuto quando eu quero? E de repente, do nada, eu escutava. Eu não entendia como acontecia. E quando eu comecei a trabalhar meu instinto, eu descobri que isso era o instinto meu. Então, quando a pessoa falava, ou tinha um sentimento forte, assim, na hora, agora eu sei. Quando eu vejo que abriu minha percepção a mais, eu falei assim, a pessoa já falou, ou tá alguma coisa comigo. Aí é automático, só, mas eu faço, né, ok. Mas eu sei o que acontece. Mas antes não, eu queria saber o que desliga. A importância de autoconhecimento, de novo, né?
sempre buscar esse autoconhecimento, né? Para você mesmo lidar com você, com suas emoções. Porque, como você disse, às vezes você não tem essa percepção, você pode até fazer uma besteira, né? Fazer uma coisa que você não sabe o que está acontecendo, pode até agredir a pessoa de verdade, né? É porque aquela coisa que a pessoa fala assim, não, só conheci a pessoa a vida inteira, eu dependo do nada, a pessoa Não é nada, nunca imaginei. fala assim, a pessoa surtou do nada, né? Não é surtou do nada. Sim, né? é um gatilho mental que a pessoa teve, e aflorou tudo aquilo, né? Então foi quando a primeira constelação que eu constelei o meu instinto, né? Então foi uma coisa muito, né, bom pra mim. Que maravilha, você já contou uma história aí que foi interessante. E ponto de um cliente que você pode falar que foi assim, pra você, foi assim, foi o mais top, o mais interessante, o que mais marcou pra você. Nossa, mas tem tantos. Mas assim, mas surgiu um que você Sim. achou que foi, que era assim, um Tocou caso, seu coração. que tocou no seu coração, que você achou, nossa, de repente veio comigo e resolveu, ou alguma coisa assim. Eu tenho um dos primeiros casos, quando eu comecei a atender, assim, na colônia mesmo, que eu já tinha dificuldade de o que eu fazia quando eu ia atender lá, porque não queria que ninguém soubesse que eu estava atendendo. Então eu já ia disfarçada. Eu usava um chapéu, colocava um óculos, até agora, esse óculos disfarçado para ninguém, porque eu já atendia fora, outra cidade, para ninguém saber que eu... Só que lá começou a vir muita gente, falando assim, eu tinha 73 pessoas, daí, primeira semana, eu cheguei lá, era 5. Era muito forte, não aceitação, né, de você ter Sim. né? Aí depois, na outra semana, era 15, 20, depois aquela fila de gente. Eu pensava assim, meu Deus, se alguém vê, né, reconheceu na rua. Aí eu colocava com esse óculos, colocava até, sabe, disfarçada, pensa. Eu ia curar as pessoas disfarçada. Eu acho engraçado que as pessoas geralmente querem, né, vivem querendo, né, tem até a foto para mostrar, e eu lá disfarçada. E aí essa primeira pessoa chegou, que ela ia tomar ozônio, e era uma moça, ela tinha muita dor na bacia, nessas partes, e quando ela, acho que entre 17 e 19 anos, ela começou a aumentar a dor, não passava. E ela já tinha feito exame, porque ela não tinha nada. Sim. Eu tinha feito exame até fora e não descobriu o que ela tinha. A única coisa que aliviava um pouco a dor era o ozônio. E aí, eu ainda estava lá, daí a pessoa falou assim, faz cajose, né, daí eu vou atender ela. E aí, quando ela chegou assim, ela começou a falar para mim, né, eu tenho essa dor, né, não consigo dormir, às vezes eu tomo, né, muito remédio, né, tem que tomar injeção muitas vezes para passar, para aliviar, porque não que passava. E quando ela foi me falando, como eu tenho muita facilidade de ver o passado, eu fui falar, eu fui vendo um filme já, assim, ela falando, eu já vendo, tipo, sabe, um filme, assim, igual que eu tô partindo um filme, ó, o passado e o futuro da pessoa, eu comecei a ver, né, comecei a ver, assim, falando, e o que estava acontecendo, assim, qual é o gatilho. Aí eu falei bem assim para ela, assim, olha, eu acho, você está tendo um gatilho mental, essa é uma dor fantasma. Seu cérebro está trazendo essa dor para você, um gatilho que você tem, né? O que eu vejo? Eu vejo você correndo com o cavalo, e o cavalo caiu no penhasco com você. Aí você caiu na pedra, e o cavalo caiu em cima. Então, nessa época, moeu tudo aqui seu. Então, você teve algum gatilho, que é uma dor fantasma. Então, provavelmente, você poderia ter se assustado com o cavalo, ou assistido um filme de cavalo que te deu, né, esse déjà vu. Desencadeou tudo novamente. Né? Então, alguma coisa aconteceu que está trazendo essa dor. Aí ela falou assim, nossa, porque ela tinha passeio de escola, e eles foram num estábulo, assim, tinha uns cavalos lá, começou a pular, que era chucro, e ela se assustou nesse dia. Depois desse dia, ela começou a ter essa dor. Desencadeou. E aí você vê, fazia anos que ela sofria com essa dor fantasma. Né? Então, assim, para mim foi muito simples, ela só falou isso, né? Então, é para ela, quantos anos ela estava sofrendo? Né? Esse fractal fica lá, né? Preso. E a mente da gente não sabe qual é o passado, o futuro, não sabe. né? Você falando para ela melhorou. Sim, porque é tudo inconsciente. Trouxe a consciência, né? Que não é verdade aquilo, né? Eu me falo assim, que eu quando tá tudo... tomada de consciência é tudo. A gente traz a mensagem hoje, do quanto o autoconhecimento, o conhecimento liberta. Sim. É uma história de superação na sua vida. Porque daí quando ela tem consciência daquilo, né? Cada vez que vinha a dor, ela sabe que não é mais. Sim. Né? Então o consciente não precisa mais daquilo. Isso ficou no passado, porque eu falava muito nos meus atendimentos, que a pessoa chegava lá, tô tendo isso aqui, eu falei assim, mas gente, o que acontece? Qual é o gatilho? Às vezes, um acidente, alguma coisa semelhante que aconteceu com você passar. Ou a dor foi muito intensa, né? Hoje em dia, até os filmes de dia mostram uma coisa muito real que acontece, né? Sim. Eu lembro que eu falei né? Ele começou a ter muita dor, assim, nessa parte da cabeça. E ele, assim, foi até para fora fazer exame, porque não tinha nada na cabeça, mas ele sentia uma dor, assim, não ia. E aí, né, quando ele chegou para falar comigo, que eu preciso, né? Tô assim, sofrendo. Aí, quando ele tava falando, eu tava vendo ele correndo, assim, sabe, na época de... como é que é? Que tinha aquelas guerras, então ele tava com aqueles carrinhos que tinha um cavalo assim, a pessoa corre. Sim. Daí um machadão, assim, e aí ele levou assim, no portão assim. Nossa, né? Foi muito traumático para ele, né? A pessoa não lembra, porque é muito forte. Porque tá na sua biblioteca de vida, né? Tantas vidas, tanta coisa, né, guardada, que de repente, né? E aí
daí, porque às vezes assiste um filme semelhante, Desencadeia. né? Aquela pessoa que diz, nossa, eu gosto daquele filme de guerra. Eu gosto daquele filme tipo igual Harry Potter. Nossa, aquela coisa de ligada. Né? Então, né, quem já não foi bruxa, foi alguma coisa em outra vida, né? Então, essas coisas que a gente vê em filme que é muito real, a gente já vivenciou muita coisa, né? Sim. Perseguição, dor, né? Então, às vezes é só um filme que se interessou, não. E às vezes, aí tem esses gatilhos mental. Aí vai vindo dores, você não sabe o que é. Acessa as memórias, né? E essa dor fantasma não tem remédio. Uma coisa que eu Tem vejo consciência, muito, né? O remédio é consciência. Sim. O remédio é tomado de consciência. É Terapia, gente, fazer terapia. E depois fica um buraco na dor, né, Jo? Assim, você tem que preencher com reiki. É que quando é uma dor fantasma, mesmo que você coisa, não para, porque o cérebro tá mandando aquela dor o tempo todo. É igual quem tira o braço. Se não tem o braço, você tá sentindo dor no braço, mas como que vai tomar remédio com o braço se não tem o braço ali? Sim. Porque é uma dor É fantasma. tomada de consciência. Tem que tomar consciência. Aí quando você traz, passa pra mente, igual você quando eu faço, né? A pessoa traz pra mente que isso é uma dor do passado. Não, você já passou, não é necessário, mas aí o cérebro, né? Libertou, Sim. entendeu? Precisa de uma resposta, né? Porque não é um remédio assim, físico que eu tô falando. Na fisioterapia a gente faz o quê com o fantasma? Falando como fisioterapeuta, né? A gente coloca o cliente no espelho e faz ele fazer vários exercícios para ele perceber que ele não tem aquele membro mesmo. Para tomar consciência que aquele membro dele não existe. Sim. Não tem como estar doente se não existe. Então, uma coisa que a gente usa na fisioterapia é a técnica do espelho. O cliente ficar no frente do espelho, com a perna, o braço, ou seja, qual for o membro. É porque a nossa mente é muito maravilhosa, é uma máquina. Mas também pro bem e pro mal, né? Exatamente. Isso não sabia. Por conta da energia, né? A questão espiritual aí, né, de outras vidas, né, que a pessoa teve, fica aí a memória, e tá lá a memória. E não sabia que poderia, trazendo essa consciência, poderia melhorar. Olha só que interessante. Quanta descoberta. Sim, cada dia é uma descoberta, né? Fala, amiga, eu tô te cortando. Não, imagina. Não, pra gente fechando, eu acho legal. Você quer falar uma coisinha? Não. E uma coisa que eu venho observando bastante é a questão que você falou do autoconhecimento também. Que tá assim, você tem que ser você. Sim. E aí, você vai a algum lugar, uma palestra, uma terapia, e a pessoa, você tem que ser você. Aí a pessoa vai embora. E aí eu tava vendo uma palestra, como que você vai ser você se você nem se conhece, nem sabe quem é? E aí você fica buscando mestres, formas pra ser, e não é. E a Jo deu a chave hoje, pra ser você tem que se conhecer, você tem que buscar. Olha que legal, ela foi atrás pros filhos dela, cuidou, acabou descobrindo dela. E é o conhecimento, né, Jo, pra ser você. Sim, tô me descobrindo ainda cada vez mais, né? Que essa coisa que sempre tá, né? Não acaba, né? Sim. Não acaba. Porque às vezes a gente procura fora o que tá dentro. Porque acho que a maior dificuldade que as pessoas têm é de ver, eu sou sombra também. Todos, né? Então, a primeira coisa que eu falei, não, eu não sou perfeita. Né? Eu também sou falha, eu erro também. Porque se você tem dom, você tem essa percepção. Porque você é mais evoluída. Eu não sou evoluída nada. Isso é mais difícil. A gente está aqui no planeta Terra para crescer, para todo mundo melhorar. Todo Sim, dia, né? até eu falo assim, né? Aonde que eu aprendi tudo isso? Exatamente. Né? Vivi muito lá nas trevas, tive muita habilidade lá, mas agora estou aqui para fazer o meu melhor. Diferença, né? Essa é a minha melhor encarnação, né? Então é isso que eu tenho que fazer. Né? Olhar assim que eu tenho sombra assim, e saber lidar com isso, transformar para coisa positiva. Né? Sempre trago para mim, né? Porque a gente tem os pensamentos que a gente não são fácil, a guerra acabou, Jesus. Não precisa mais. Agora você pode fazer diferente. O tempo todo tem que estar se autoafirmando isso e tendo essa consciência, né? Sim. Que nós somos luzes e somos sombras. Afinal de contas, foi o pai que criou assim, né? Essa sou eu, né? Essa sou eu. Viver na presença. Na presença, viver a essência de verdade, né? Igual a Jo falou. A gente não... vamos pôr assim, vocês não sabem quem eu sou. Sim. Saber que a gente tem maus pensamentos também, ter a consciência de cancelar eles. Isso. Pra não acontecer, como que a gente fala, quântico? Colapso. O colapso, né? O salto quântico. Cancela. E é engraçado também, porque né, tem algumas habilidades, talvez a pessoa tá ali falando, não, porque pensa bem, não sei se é passado, pensa mais mentalmente, eu falo assim, tá bom, passado. Isso aqui você é. Mas todo, né, a gente julga, né? E quanto mais a gente busca luz, por exemplo, quer ser terapeuta, busca luz, mais sombra a gente tem. Exatamente. E assim, e não é porque a gente é terapeuta, a gente é perfeita. É verdade. E assim, uma das coisas que a gente tem que realmente observar é isso, né? A gente tá, não é só você que vê, que julga, não. Nós também que não vemos essa percepção mais clara, né? A mais aguçada, a gente tá o tempo todo julgando, né? O tempo todo. Isso, se a gente tá melhorando, tá crescendo, pra que a gente vai julgar, né, gente? Mas eu acho que o ponto principal, igual
Eu sei quem você é. Mas assim, na mesma hora, mas ok, tá tudo bem, é sobre você, não é sobre eu. Então tem isso, não é aquela ficar no julgamento, porque antes a gente julgava, é isso e pronto, eu sei. Hoje em dia você tem consciência, tudo bem, mas ok, é o jeito dela. Exatamente, né? Uma história rápida que eu vou contar, que eu gosto de contar essa história rapidinho, gente, porque a gente toma consciência, né? Uma história de Chico Xavier. Em Minas Gerais, as pessoas se reuniam para fazer reunião ali, mediúnicas, né, em vários ambientes, né? E tinha uma senhora que era muito rica na época, e ficou viúva, não tinha filho, não tinha ninguém, e essa senhora era muito, sabe assim, arrogante, porque ela tinha muito dinheiro, e as pessoas via ela como arrogante, né? É o jeito dela de ser, né? E ela começou, como ela estava sem nada para fazer, ela começou a ir no centro, ali onde se reunia, para ajudar, fazer alguma coisa, né? E ela começou a colocar muita ordem lá no centro, ela começou a ordenar as coisas, porque ela tinha uma certa, né, postura, né? Então ela queria organizar. E aí chegou um momento que as mulheres que organizavam antes, o Chico foi reclamar para o Chico. Então, Chico, aquela senhora ali está fazendo isso. Quem que ela pensa que ela é? Não sei o que tem. Aí o Chico falou, irmã, vamos pensar o seguinte, que ela está no caminho, pelo menos ela está aprendendo, né? Ela está fazendo a parte dela, né? E ela não precisava estar aqui, ela é uma senhora bastarda de rica, né? Não precisava estar nesse momento aqui, se colocando, se doando, e ela está aqui para quê? Ela está fazendo alguma coisa, que a gente está tentando, não é isso? A gente está tentando, então a gente tem que buscar melhorar todos os dias, sim, buscar ser uma pessoa melhor. Todos nós temos, né? Todos que estamos aqui no planeta Terra estamos buscando ser melhores, né? Nossa melhor versão. E que parabéns para quem está no caminho buscando, né? É isso, né? E aí entra no que a Jo falou, você vai se envolver ou não? Nem vou envolver na história da pessoa, aí o problema não é ela, sou eu. Exatamente. Por que eu tô me ofendendo isso? Por que eu tô julgando? Tô machucando, né? Porque tá aqui, né? Tá ressoando aqui, né? Tá machucando. Bateu, cuida que é seu. Cuida que é seu, eu gosto muito disso. Ô, Josi, pra gente encerrar, deixa uma mensagem pro pessoal, né? Que a gente chegou no nosso limite. Eu vou falar uma coisa só que me veio, que vocês estão falando de julgamento, assim. Porque se você fizer algo, eles vão falar. Se você não fizer, eles também vão falar. Então vamos fazer alguma coisa. Fazer uma diferença, né? Exato, a gente vai fazer, né? Deixa sua mensagem, amiga. Uma mensagem, uma dica. Uma dica, uma técnica. Eu quero encerrar, tipo assim, fazendo um rezo. Que é o que eu mais dou em mim, né? Que é o benzimento xamânico, né? Que é essa coisa que eu trago de mim, do meu ancestral. Mas seu coração, né? É o que é mais forte, né? Hoje eu aceito. Eu já não aceitava isso, né? Agora eu aceito quem eu sou, né? Sou sombra e luz, né? Isso. Mas eu sou a Josimara. Estou Josimara hoje, né? E eu acho que essa encarnação, eu sempre falo, eu não quero perder essa encarnação. Eu quero procurar fazer o meu melhor. Né? Não sei se eu estou fazendo, mas aqui agora, né, eu vejo que eu estou fazendo o meu melhor. Né? Então, isso é mais importante para mim. Né? E acho que para todo mundo olhar, se não ser perfeito, porque eu não sou mesmo, porque eu não estou aqui para ser perfeita, mas assim, eu acho que quando a gente fala quem a gente é realmente, eu acho que destrava muita coisa. Porque o maior medo das pessoas é de mostrar quem elas são. Porque as pessoas só olham o negativo de si. Mas todo mundo tem luz, tem muita luz. Quando você acender sua luz, isso resplandece. Não, se você acender sua luz, a cidade inteira resplandece. Né? Mas daí até que se você tem medo, se você só consegue acender sua luz se você olhar a sua sombra. Ela só fica pequena se você acender sua luz. Mas primeiro você tem que olhar aquela, porque você está enxergando ela muito grande. Quando você enxerga ela grande demais, a luz fica pequena. Né? Então, assim, todo mundo tem muita luz. Então, vamos trazer isso. E esse rezo vai ser sobre isso. Né? E aí, a tonatori, a canotonetaya. O manaratonete, e a catorete, seiki, ne matone. Aí, a tone, a conoria, na matanatete. E aí, a conoria, a matoi, chique, ne atona. Oi, ali, a tona, macoia, e a toria, tia, kamatone, chique. Aliai, a tonaya, que ne tone, teria, yayapiti. Uri, a taria, catori. Mei, conorotone, sei, catoti, a taca, no shore. E a cana. Oi, a torete, a ketene. Ui, a canoche. E a cachocria, a tatoti. E a canoteneia. Rei, a yatolá. Oi, a canotineia. Arro. Que assim seja. Obrigada, Josi, por essa disposição de estar aqui com a gente, né, pela honra da gente receber você, né? Obrigada aos nossos amados, essência de ser, né? Vocês são amados. Eu que agradeço essa oportunidade também. Nós somos amados. Gratidão. Obrigada. Demais a Jo, o conhecimento dela. Assim. Eu que agradeço dar um pouquinho, né? Mostrar um pouquinho de quem eu sou. É isso. Arro.